Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já agradecemos todos vocês por mais um momento de reflexão nesse bate-papo tão gostoso que é o nosso podcast. Hoje aprofundaremos questões relevantes da fé, educação e espiritualidade. No episódio de hoje, teremos a honra de conversar com o professor Michel, especialista em ensino religioso e um grande conhecedor da dinâmica do ensino religioso católico dentro das escolas. Vamos discutir a importância desse ensino, seus desafios e como ele pode ser oferecido de maneira respeitosa e enriquecedora, considerando a diversidade de crenças e vivências dentro das salas de aula. Chama a família para o sofá e nos acompanhe após a vinheta. Professor Michel, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite. Para começarmos, vamos pedir que você se apresente, nos conte um pouco sobre sua trajetória no campo do ensino religioso, especialmente no contexto católico das escolas. Bom, assim, minha família sempre foi muito católica e, graças a Deus, desde a minha infância, minha mãe sempre procurou me encaminhar para essas coisas, sabe? De estar na igreja, de estar presente nas coisas de Deus. E, mais ou menos aos 17 anos, devido a um evento chamado Vem Louvar, a comunidade Coração de Maria conquistou meu coração através desse evento. E a partir desse dia, eu me engajei de uma forma muito intensa como jovem dentro das comunidades. E hoje eu faço parte da comunidade Coração de Maria há 28 anos. E por estar engajado numa comunidade, que é o mesmo tempo que eu trabalho no Colégio Santana, também há 28 anos, quando foi uma época lá no Colégio Santana, os professores de antigamente, que eram lá, era a Tase e o Genildo, eram professores de educação religiosa, a Tase deixou para assumir o Rainha da Paz por completo e o Genildo para assumir uma coordenação lá no Colégio Santana. E ficou essa vacância de 2 professores de religião. E um deles eu fui chamado. Por quê? Porque a irmã conhecia toda a minha trajetória dentro da comunidade, viu que eu era um jovem muito dedicado às coisas de Deus, e aí Deus, nos seus planos, vai e me chama para assumir essa missão de professor de religião. Então essa missão ela já tem 28 anos de caminhada. 28 anos de caminhada. Assim, eu comecei no Colégio Santana trabalhando na gráfica e ficava entre gráfica e professor. Como professor não faz exatamente os 28 anos, mas que eu estou no Colégio Santana, sim. E aí, depois de alguns anos ensinando Fundamental 2, anos finais e médio, a irmã surgiu outra vacância. Foi para ser professor do Fundamental 1, anos iniciais. Certo. E aí a irmã perguntou se eu toparia ensinar crianças. E eu fiquei receoso, porque é um desafio você ensinar crianças, é todo um manejo diferente, mas aí eu topei, eu abracei a missão. Olha só aí. Olha aí, o casamento aí, né? Isso. Coração de Maria, né? A comunidade. Exatamente, aí eu assumi essa missão que a irmã me deu e hoje eu sou muito feliz por ser professor de religião. religião. E a comunidade Coração de Maria, você ainda caminha com ela desde então? Né? Com certeza. Foi o primeiro passo. Certo. E daí Deus foi abrindo portas e me chamando para várias missões. Muito bem. Professor, e qual a importância do ensino religioso católico dentro das escolas, né? E como ele contribui para a formação integral desses jovens, desses estudantes, de um modo geral? Pronto, Márcio, você falou uma palavra-chave que eu acho ela muito, muito interessante. A palavra integral. Essa questão de integral, o ser humano ele é composto de 3 dimensões que eu percebo, né? Não sei se lá fora as pessoas concordam, mas eu percebo isso. O ser humano ele é físico, ele é intelectual e ele é espiritual. Isso é o integral do ser humano. O ser humano precisa cuidar do corpo, praticar atividades físicas, se alimentar bem. O ser humano precisa estudar. Toda pessoa precisa estar estudando, tá se atualizando, mas também não pode deixar de esquecer que dentro da gente existe uma vida espiritual, existe uma alma que precisa ser cuidada, que é exatamente essa questão de a gente ter essa formação espiritual, de ter esse contato com Deus, de estar imerso nas coisas de Deus, estar colocando Deus nessas atividades cotidianas. E cada vez mais, professor, a gente vem percebendo a
a necessidade desses jovens estarem mais voltados para Deus, né? Quantas contradições a gente vê hoje no mundo, né? E mais do que nunca, aproximar o jovem de Deus, principalmente dentro da escola, né? Que é um local onde ele está ali se formando, né? Como pessoa, e ao mesmo tempo dar essa oportunidade de ele cultivar a presença de Deus, né? Através do ensino, né? Isso eu acho que tem sido um ganho absolutamente grande, né? Considerando que a gente está formando pessoas para a sociedade. Pessoas íntegras, pessoas Sim. verdadeiras, pessoas honestas. Eu digo muito para meus alunos que 3 coisas eles nunca vão se arrepender na vida quando tiverem na minha idade. Eu digo muito porque eu procuro dar o testemunho do que eu vivi, Uhum. porque falar é bom, mas quando você testemunha, aquilo se torna verdadeiro porque você viveu aquilo. Então eu digo, olha, eu tenho dado de ser pai de vocês, eu digo muito para eles. Quando for no futuro, vocês olharem para trás, 3 coisas vocês não vão se arrepender. De ter estudado muito, de ter trabalhado muito, de ter Deus em todo o seu caminho até o dia de hoje. Uhum. Quando você olhar para trás e você ver que Deus estava presente no seu dia a dia, você vai se alegrar com isso. Sim, muito bem. O ensino religioso nas escolas brasileiras deve respeitar a diversidade religiosa, né? Como é o seu processo de adaptação ao trabalhar com alunos que não professam a fé católica? A gente sabe que existem, né, outras religiões, né, outras denominações. Quais cuidados devemos ter nesse cenário, professor? Bom, a gente sabe que a escola é um lugar aberto, por ser privada, qualquer pessoa pode entrar na escola e se matricular. E o Colégio Santana, ao mesmo tempo, é uma escola confessional, católica. Uhum. Então, assim, eu procuro, de todo jeito, tentar incluir todos. Como? Falando de outras religiões? Não exatamente, porque como o colégio é confessional, ele se firma, ele se baseia nos valores cristãos. É Jesus como centro. E graças a Deus, até hoje, Márcio, nesses anos todos, né, acho que já há uns 20 anos, como professor de religião, eu não tive um atrito com nenhum professor, nenhum aluno, perdão, com nenhum aluno, nem pais, nem nada. Porque eu procuro incluir, eu procuro trazer para dentro e colocar aquilo que é, como diz no hino do Colégio Santana, nosso fanal é Jesus. Ele é o nosso fanal, ele é a meta, ele é o centro. Mas eu também não deixo de falar de datas comemorativas católicas, porque a escola é católica, a gente precisa ressaltar isso. E existe um grande respeito por parte de outras religiões lá dentro. É isso que me encanta, né, na maturidade desses alunos que são de outras religiões, participam. Por exemplo, recentemente, agora esses dias, eu fiz via sacra na capela com os alunos e alunos de outras religiões participaram, respeitaram e foi assim uma maravilha. E ao terminar eu perguntava, e aí, o que é que vocês acharam? E alunos de outras religiões disseram, professor, que coisa linda. Como eu me sinto à vontade de estar nas suas aulas, eu não me sinto em nenhum momento você desviando a fé ou fazendo algum tipo de proselitismo, coisa desse sentido, querendo tirar da minha religião, mas eu me sinto super à vontade de estar nas suas E isso aulas. é bom porque você puxa, né, o aluno, né, ele acaba se envolvendo, né, mesmo ele respeitando outras denominações, ele sendo de outras denominações, a partir do momento que você leva esse respeito, o aluno ele acaba acreditando, né, naquela proposta que é dada, né. Então isso é muito bom porque enriquece, né, o diálogo. E aí uma coisa importante, viu, professor Michel? Às vezes a gente nota que falta um pouco desse diálogo, né? Olha a capela do Colégio Santana, Uhum. né? Falta um pouco desse diálogo, né? Muitas vezes a gente percebe que pessoas acabam se confrontando, né? Pela falta do diálogo, né? E esse confronto por embates religiosos, ele acaba não sendo bom, né? O diálogo é muito mais importante. Eu acredito que essa tenha sido a sua, digamos assim, a sua proposta das aulas, não é isso? Se fala uma palavra-chave muito importante, questão proposta. Porque quando a gente como professor de religião, a gente não é imposição. Uhum. A gente propõe, a gente oferta e aí, vamos, fique à vontade, né? Como a gente está falando questão de outras religiões, eles dizem, olha, você não se sinta forçado a nada, mas faça a experiência de conhecer a capela, de ver esse espaço que foi construído exclusivamente para Deus,
Não tem outra função a capela que não seja honrar a Deus, de buscar a Deus, de falar com Ele. E eles abrem mesmo o coração e participam de uma forma assim incrível. Isso alegra muito meu coração. E o fato, né, você falou aí que dentro dessa sua trajetória, em nenhum momento, nenhum tipo de conflito ou atrito com o aluno ou pai. Isso nos leva, então, a pensar, professor, que ao longo da sua trajetória você cultivou muito esse diálogo, né, esse respeito pelo próximo, né, e é o que a nossa humanidade, a nossa sociedade precisa, não é isso? Você falou sobre diálogo, teve um fato de um aluno que ele se declarou ateu. Professor, eu sou ateu, eu não acredito. Aí eu disse, tudo bem, você pode não acreditar, eu respeito demais isso, mas o nosso livro é a Bíblia. O nosso livro é a Bíblia, né? A partir do 6º ano até o médio é Bíblia. Eu disse, pois vamos pelo menos seguir o que Jesus ensinou na questão da humanidade, do amor ao próximo, da honestidade. Mesmo que você não creia, mas os valores que estão sendo ensinados ali por Jesus, eles são válidos em qualquer lugar que você for. E no final do ano o aluno já estava com o coração aberto, levando Bíblia, fazendo até leitura com a gente dentro de sala de aula. Que bom. Perfeito. Os principais desafios, professor, enfrentados, né, pelos professores de ensino religioso, principalmente nas escolas, no que diz respeito à resistência de alguns alunos ou até de colegas docentes, né? Aqui a gente entra também nessa esfera. Como podemos superar esses obstáculos? Pensando também que vai ter lá o nosso colega docente que também não crê, também não acredita. É assim, a gente sabe que a escola é um lugar de educação. E, graças a Deus, por parte dos nossos colegas, alguns professam outra fé, o respeito é incrível, incrível, eles respeitam demais. E a questão dos desafios que eu encontro, assim, a questão do ensino religioso, é mais na questão do conhecimento. Muitos, pelos pais trabalharem, a gente sabe como é difícil hoje, os pais estarem ali direto com eles. Hoje, o pai e mãe têm que trabalhar, e às vezes o celular hoje tem roubado muitos dos nossos jovens. Eles têm aprendido coisas pela internet. Às vezes chega alunos com as ideias mirabolantes em questão de fé, e que diz, onde foi que você viu isso? Ah, no celular, na internet. Pois pode retirar que você quebra totalmente a verdade que a palavra de Deus ensina, a verdade que está sendo pregada dentro do Colégio Santana sobre o que Jesus falou. Então, para mim, um desafio grande é hoje a tecnologia hoje que distorce a verdade. E aí acaba que você precisa também fazer, né, essa filtragem, né, do que o aluno está trazendo e, de fato, fazer um comparativo, né, com a realidade, com aquilo que, de fato, a escola propõe. Exatamente. Você, com muita calma, muita sabedoria, às vezes tem alunos que vêm com as perguntas que a gente fica, meu Deus, e agora? Eu não sei a resposta. E eu digo, Senhor, me dê sabedoria para dizer agora algo para este aluno. Eu não posso deixar ele de mãos vazias. Eu tenho que dar algo verdadeiro para ele que possa orientar a vida desse jovem. E há momentos que eu digo, eu vou ler, vou estudar, porque eu não sei de tudo, né? Mas eu sempre me proponho a dar uma resposta coerente que possa realmente convencer o coração desse jovem sobre a verdade e fé, sobre as coisas que Deus tem falado na sua palavra. Ótimo. Professor, e assim, dentro dessa trajetória, né, o que é que ainda lhe inspira, né, para continuar, né, como professor de ensino religioso? Eu queria mostrar as imagens, né? Tem as imagens aí em exercício. Vamos ver aí. Isso eu faço com muito gosto. Aqui eu estou vestido de sacerdote, né? Na primeira imagem, eu pedi uma irmã. Foi na época da pandemia, preciso esquentar de máscara. Estou de sacerdote porque foi no mês de vocação. E os alunos, eles vibram quando me veem assim, caracterizado com alguma coisa, de algo diferente. E isso me motiva muito, porque eu sei que isso vai levar uma chama do chamado de Deus para a vida deles. Então isso me motiva bastante a estar com eles em sala de aula. É o Padre Michel, né? Padre Michel, fui convidado para ser padre, mas eu quero ser pai. Por isso que eu trato meus alunos como seus filhos, que é maravilhoso. Isso. Aí tem outras imagens aí, olha aí a alegria deles em sala de aula. Eles já estão grandes, esses aí já estão quase ensino médio já. Sim. E aí Fundamental 1 eles já estão
no 9º ano. Uhum. E olha a alegria aí da gente estar junto em sala de aula, falando sobre Deus, cantamos músicas, eu levo violão para a sala de aula. Sim. E é muito gostoso. Aqui eu já estou trajado aqui na acolhida, foi início do ano. Uhum. Eu acolho, faço um momento de oração, Certo. músicas animadas de Deus, Sim. para levar uma mensagem boa para as crianças, para que elas guardem no coração. No período da Páscoa também, a gente vê aí eles caracterizados, eles amam se caracterizar, participar de teatro, Sim, coisas sim. assim. E isso me realiza muito, isso me Aqui é a Santa motiva Ceia, demais. né? Santa Ceia, Santa Ceia. exatamente, foi véspera Perfeito. de Páscoa, aí a gente já estava celebrando a Páscoa. O anjo aí, né? Aqui, falando do Anjo da Guarda, eu canto música para eles, eu compus a música do Anjo da Guarda para eles, meu anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leva Sim. sempre para o bom caminho. E eles guardam, aprendem, faço gesto com eles. Uhum. E para dar aquele tchan nas aulas, eu me caracterizo de anjo, falando da Sim. presença dos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Aqui também na época da pandemia, né, professor? Foi também na época da pandemia, Certo. né, que foi um período difícil. Aqui já é o Teatro da Ressurreição, Uhum. eles fizeram a encenação de que as mulheres foram para o sepulcro e tudo, Certo. Jesus está vivo e ressuscitado. Uhum. E já ali, eu estou ali na frente de uma tela, foi no tempo das aulas remotas, Aulas eu remotas. em casa, Uhum. eu disse, quer saber o que eu fazer? Eu vou me caracterizar de um personagem da Bíblia e vou me apresentar na aula desse dia desse jeito. Menino, eles ficaram, professor, você está vestido de quê? Que personagem é esse? Tudo. Ótimo. Aí eu... Professor, então, nós estamos falando aqui do seu trabalho, né, da imagens, cenas de um trabalho que você realiza na escola, né, principalmente da época da pandemia, né? Como é que foi o desafio, né, de levar, né, o conhecimento através, né, das telas, né, que foi talvez uma época muito difícil? Pronto, a princípio, logo pediram para a gente fazer uma gravação, os professores de religião, no caso era eu e a Leuda, um vídeo que pudesse gerar esperança e paz no coração dessas pessoas, não somente para os alunos, mas para as famílias. E então eu fui logo e gravei o Salmo 90, aquele 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas nada te atirará, nada, nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua tenda, né, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem. Então foi uma das palavras que eu usei no início da pandemia. Sim. E sempre eu ia cultivando a palavra de Deus, lendo salmos, salmos que mostrem a proteção de Deus para as Eu famílias. lembro bem, professor, eu como pai e os meus filhos, na época da pandemia, estavam assistindo aulas remotas, né? A gente percebia a inquietação, né? Aquela ansiedade, né? Foi um tempo muito difícil, né? Não só os professores do ensino religioso, mas toda a classe docente, né, teve que superar um desafio tremendo que foi se reinventar, né? Eu acho que a palavra que mais se falou naquela época foi o professor ter que se reinventar para começar do zero, praticamente, né? Foi realmente assim, professor? Realmente foi. E assim, pelo Colégio Santana, né, que é onde eu trabalho exclusivamente no Colégio Santana, por ser uma escola católica, uma escola que professa uma fé, eu creio que isso foi um suporte muito grande para a gente nessa época. Saber que Deus está ali, em meio àquela tempestade, em meio àqueles desafios, sempre as irmãs passavam essa mensagem de fé e de esperança para os professores, para os seus colaboradores e funcionários. E isso, eu sinto que isso foi um suporte para a gente superar esse momento tão difícil que foi a pandemia. A gente estava diante, talvez, de um caos sanitário muito grande, né? Onde toda hora as manchetes de jornais, revistas, né, os telejornais, né, trazendo notícias tristes, né, de óbitos, né, de pessoas se infectando com o vírus, né, e aquilo ali trazia uma inquietação muito grande para nós, a gente, né, dentro de casa, as crianças sem poder também fazer, né, esse movimento para a escola, então tudo isso trouxe talvez uma inquietação muito grande e nós professores, né, eu também sou professor, nós tivemos, né, que remontar toda uma estrutura, né, digamos assim, metodológica, né, para podermos levar o conhecimento para os alunos, não é isso? Isso, foi muito desafiante a questão de você, como você falou, se reinventar. Como agora, já que eu não estou em contato com os alunos, não estou dentro da sala, estou de frente para uma tela, tendo só aquelas carinhas, né? Realmente foi um grande desafio a gente tentar passar aquela mensagem, tentar se aproximar
Sim, mesmo à distância. mesmo à distância. Mesmo à distância. Exatamente. Então a gente procurava sempre dizer, gente, eu estou aí na sua casa e você está agora na minha casa. Enquanto a gente parecia estar distante, a gente trazia sempre essa mensagem de que nós agora estamos mais perto, porque agora eu entrei na sua casa, eu estou vendo a sua casa e você está vendo a minha. Então estamos mais próximos, Ou estamos seja, juntos. a intimidade, né? A gente acabou entrando na Acabou intimidade, né? Dos filhos, né? Dos alunos, dos estudantes, né? E eles entrando na nossa entrando também, na né? Na nossa nossa também. rotina, né? Vendo um pouco de como é que funciona, né? O outro lado do professor, né? Exatamente. Muitos pais viram o desafio, também colaboravam, viu pais juntos dos alunos. Sim. Participavam de aulas. Teve uma mãe que até disse, professor, toda vez que você fazia oração, eu estava lá rezando com meu filho. Professor Michel, o nosso podcast ele tem como slogan, né? E aí está sendo mostrado, podcast da família, né? A gente sempre tem como primícia principal levar uma mensagem para as famílias, né? Para as pessoas que estão, né, nos assistindo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa família que está aí aparecendo na tela. Hoje eu ensino a minha filha mais velha, né? Certo. E é uma Como alegria é o nome saber delas? Maria Júlia, a Maria maior, a Júlia. mais velha, a Certo. Vanessa, minha esposa, que está Certo. fazendo aniversário amanhã, Amanhã, olha só. e a pequenina é a Maria Luísa, que Pronto. próximo ano vai ser minha aluna. Olha só. Né? Então, eu digo uma coisa para vocês, a mensagem que eu passo, né, para as famílias, levem seus filhos para a igreja, cultivem, mostrem que vocês têm fé, através da oração do texto. Eu vejo muitos pais dando testemunho para mim que os filhos já rezam o texto. Sim. E eu disse, que coisa boa, continue isso, porque, assim, a gente como professor, Márcio, a gente é uma pincelada, a gente não consegue ir mais além do que a sala de aula, Sim. mas a base vem da família. Sim. Então, a mensagem que eu deixo hoje eu peço muito a Deus a graça e a sabedoria de levar meus filhos para o caminho de Deus. A mais velha já está querendo acolitar, já está indo para o curso de coroinhas. Que coisa boa. E isso é uma alegria para mim, eu estou, né, realmente motivando ela a continuar, levo para os encontros. E a mensagem que eu dou é essa: leve seus filhos, leve sua família. Agora vocês precisam estar junto deles, porque o maior exemplo que os filhos têm são os próprios pais. Os pais precisam estar dentro engajados. Você falou muito bem, né? Como professor, né, você dentro da sala de aula, você apenas vai contribuir um pouco com a formação daquela pessoa, né? Mas tudo começa aqui, Começa né? aí, na Tudo família. começa aqui e assim, a união do pai com a mãe, né? Os filhos veem aquela união, né? Rezarem juntos. O caminhar juntos, né? No caminho de Deus, eu acho que esse talvez seja o maior exemplo, né, professor, que a gente precisa deixar para essas gerações, né? Uma vez que a gente está vivendo num mundo muito transformado, né? Seria isso? Inversão de valores. Inversão de valores, né? Tem acontecido isso demais. E a família tem sido cada vez mais atingida por isso. Sim. Cada um no celular, cada um no seu mundo. E é a hora, o tempo agora é da gente estar mais unido, buscando a Deus. Porque tudo passa. Dentro do ensino religioso, professor Michel, o uso das tecnologias atrapalha ou ajuda, de um modo geral? O uso da tecnologia tem facilitado muito. Por quê? Porque às vezes tem situações, eu tive até fazendo uma gravação de um vídeo, eu mostrei Damasco através das telas, sim, onde São Paulo tinha se convertido, grande apóstolo. Sim. E eles ficaram, por que Damasco? Por que você está mostrando Damasco? Exatamente, a tecnologia mostra, ajuda, auxilia a você mostrar coisas que só poderia ser visto se você fosse para determinado país, determinado lugar. Na Via Sacra, eu mostrei o pano que Verônica enxugou o rosto de Jesus. Santo Sudário. O Santo Sudário é aquele que ficou no túmulo, né? Sim. Mas tem um pano que Verônica enxugou o rosto de Jesus e esse pano está tipo num relicário guardado e exposto também ao mesmo tempo para as pessoas adorarem. Então eles pesquisem, procurem onde é que está esse pano. E aí ao mesmo tempo vai puxando para o Santo Sudário também, que foi feito estudo científico. Então a questão da tecnologia hoje tem realmente dado esse suporte. Então é possível fazer esse alinhamento, professor? Por exemplo, né, me desculpe se eu estiver equivocado, você me corrige. É possível, então, dentro de uma aula do ensino religioso,
levar o aluno para o laboratório de informática para que ele possa ter acesso às tecnologias e assim buscar um conhecimento extra ou não casa bem? É super possível. Inclusive, eu no início do ano eu gosto sempre de sugestões dele. O que é que vocês têm curiosidade? O que é que vocês desejam fazer? Que aconteça nas aulas de religião? Uhum. Né? E teve uma temática que eu levei um dia os alunos para a sala de informática, era o Santo do Dia. Sim. Vocês vão entrar no dia do aniversário de vocês e vão pesquisar o santo que é comemorado nesse dia. Que bacana. E eles leram a história, olha, o meu santo é fulano de tal, o santo que é do dia do meu aniversário é fulano de tal, e conhece a história desse santo e o testemunho que ele deu de amor a Jesus, tudo como aconteceu na vida deles. E cada um num computador diferente. É uma boa estratégia, né, para que o estudante, o aluno, ele possa se interessar, né, por esse tipo de pesquisa, né? Exatamente. A internet é um mundo, né, de informações e a gente precisa, às vezes, filtrar, né, muita coisa para poder não estar vendo, digamos, tanta coisa que desabone, né, um pouco a nossa proximidade com Deus. Isso, com certeza. Às vezes eles chegam com algumas propostas, primeiro eu vou ver, vou analisar, vou ver se não tem nada que deturpe a fé, ou que desvie a fé, e aí eu aceito algumas propostas deles e enxerto dentro das minhas aulas. Porque eu gosto que eles expõem a curiosidade, eles expõem o desejo de conhecer, porque já é um sinal, já é um bom sinal que eles estão interessados nas coisas de Deus. Ótimo. Dentro da sala de aula também, Márcio, deixa eu acrescentar aqui um pouco, eu também faço momentos divertidos, tá entendendo? Sim. Não é só formação não. Eu faço gincanas. Sim. Gincanas eu levo pirulito para a sala de aula, quem acerta perguntas bíblicas, quem acha livros bíblicos. Então, assim, eles suplicam pelas gincanas bíblicas porque eles aprendem de forma divertida. E é dessa forma, né, essa forma mais lúdica, né, mais interativa, isso talvez seja um grande diferencial, uma estratégia bacana, né, para você conquistar e trazer o aluno, né, para dentro do contexto do ensino religioso. Exatamente. Muito bacana, professor. Professor Michel, assim, de coração apertado, a gente já está caminhando aí para o final do nosso podcast de hoje, mas traga para nós, né, que considerações você gostaria de deixar sobre o papel do ensino religioso católico nas escolas, né, e aí também levando aí uma mensagem para todos os professores de ensino religioso que estão espalhados por aí afora, né, como é que pode dar continuidade e se desenvolver de forma eficaz e respeitosa para todos os estudantes? Eu uso uma palavra que Jesus ele colocou em tudo que ele faz, né? Colocar o amor. A partir do momento em que aquele professor ele decide que o amor não é sentimento, né? Tem dias que a gente entra em sala de aula que a gente às vezes está com um problemão dentro de casa, às vezes um problemão para resolver, uma chateação. Mas a partir do momento que você toma a decisão de colocar amor naquilo que você faz, tudo se transforma. Santa Teresinha diz, né? Coloca amor em tudo que você faz. Santo Agostinho diz, se você não encontrar amor, põe amor e colherá amor. Então, assim, às vezes os alunos também chegam com problemões sérios, e que eu digo, meu Deus do céu, um jovem dessa idade passar por um problema desse, que eles abrem o coração pra gente, sabe? Você que é professor de religião, não sei em que lugar você se encontra, mas sempre tem visto que tem alunos que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma aproximação com alguém de confiança. A gente sabe que professor, eles veem na gente com, às vezes, até pais. E eu digo muito para eles, eu sou um pai espiritual de vocês. Pode contar comigo, o que eu fizer, o que for preciso fazer pelas minhas filhas, também farei por vocês em questão de conselho. Porque o que eu desejo para minhas filhas, eu também desejo de bom para vocês. Professor, tem uma frase que eu escutei uma vez de um colega docente, né? E ele dizia que o professor, talvez, em algum momento da vida, ele é a única referência que aquele estudante tenha. Né? Às vezes ele traz de dentro de casa sérios problemas, né? De cunho familiar, né? Um pai, às vezes, ausente, né? Uma mãe ausente, e ele praticamente confia no professor toda, digamos assim, a vida dele, né? Ele vai para a escola buscando no professor ali uma referência, talvez em casa ele não tenha. Esse desafio talvez é o que nos move a continuar, né, nessa profissão de educar, não é isso?
Já teve um caso, Márcio, de uma aluna que estava tendo conflito com a mãe, né? E a mãe não queria que ela namorasse e tudo, e eu, providencialmente, eu tinha lido a Bíblia em casa, tinha feito um momento de oração, e quando eu cheguei em sala, aí veio aquela palavra: honra teu pai e tua mãe, e serás feliz. Na mesma hora, o professor quer que eu ache tudo, eu siga o que sua mãe está dizendo. Poucos dias depois eu vi ela de braço dado na rua com a mãe dela, feliz que só. É aí que é importante, é aí onde entra o papel do professor cristão, que vai dizer palavras que vão realmente direcionar, iluminar o caminho daquele jovem. Né? Exatamente. Hoje estivemos com o professor Michel, né? Professor de educação religiosa, professor que faz parte da comunidade Coração de Maria, faz parte do Colégio Santana, e já aproveito a oportunidade para deixar um abraço, né, a todos os estudantes do Colégio Santana, a todos os professores do Colégio Santana, que certamente assistirão aqui o nosso podcast, né? Irmã Rita, né, o nosso abraço carinhoso também, né? Enfim, a todos os colaboradores, professor Alicélio, que já esteve conosco aqui em outra oportunidade, a todos os colaboradores, a todos os professores do ensino religioso espalhados aí Brasil afora. Né? Um grande carinho que a gente fez hoje esse episódio, dedicado a todos esses profissionais que, no dia a dia, levam a mensagem de Deus, né, para todos os jovens estudantes, né, por aí afora. Né? Continue conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Compartilhe isso com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, para que esta mensagem, para que este programa possa cada vez mais atingir outros lares por aí afora. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.